Vamos louvar juntos ao nosso Deus com o Salmo 119, do versículo 81 ao 88, esse parágrafo no qual nós nos encontramos. Aleluia. E vamos orar ao Senhor por todos e todas que se encontram enfermos, que sejam curados, que estão em recuperação de enfermidades, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Leiamos juntos então. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Aleluia. O versículo que nós vamos ler hoje do Salmo 119 chama a palavra de Deus de, repita, juízo. Vamos ver que essa é uma palavra que não está na nossa tradução em português, mas é a palavra que está na correta tradução hebraica, no original hebraico, a palavra juízo. Algumas vezes aqui no Salmo 119, nós vamos encontrar a palavra juízos, juízos no plural. Porque a palavra de Deus, ela foi descrita numa ordem legislativa, numa ordem à lei de Deus. O nosso Deus mantém a sua lei. E a lei de Deus, que em hebraico se chama Torá, a lei de Deus, é dividida em 3 partes: os mandamentos, os estatutos e os juízos. A Torá é a lei, os mandamentos, mitzvah, os estatutos, edut, e os juízos, mishpat. Vai ser a palavra que vamos ver no versículo em hebraico. Os mandamentos representam o poder legislativo. Os estatutos representam o poder executivo. E os juízos representam o poder judiciário. Esses 3 poderes, eles não emanam do povo, como diz a definição de democracia. Essa definição, lamentavelmente, ela é mentirosa. E ela é exatamente o contrário. Isso é uma mentira. Todo poder emana do povo. Isso é uma total mentira. É exatamente o contrário. Nenhum poder emana do povo. Todo poder emana de Deus. É Deus que é todo poderoso. É Deus que é onipotente. Deus não precisa se empoderar, porque Ele já é todo poderoso. É de Deus que vem todo o poder, tanto na dimensão espiritual, como na dimensão física, na dimensão material, na dimensão social, em todas as dimensões existentes neste universo. É o poder de Deus que se manifesta. É o poder de Deus que está acima de todas as coisas.
Inclusive os três poderes da sociedade, legislativo, executivo, judiciário, não procedem das nações, nem do povo e nem dos governantes que estão lá. Procedem de Deus. Por isso Jesus disse isso para um governador do poder executivo, que estava no governo da Judéia, do estado da Judéia, em Israel, na época em que Jesus foi condenado. Pôncio Pilatos era esse governador ímpio, que nunca conheceu a Deus, mas Jesus disse para ele: tu não terias nenhum poder sobre mim, se de cima não te fora dado. É isso que significa que toda autoridade é constituída por Deus, tá? Porque os homens e as mulheres que hoje, por exemplo, estão ocupando essas posições, uma posição em um desses três poderes, ou no legislativo, ou no executivo, ou no judiciário, elas estão ali na posição de autoridade, mas elas estão ocupando um lugar no poder que é de Deus. O que elas fizerem ou deixarem de fazer, enquanto estiverem empossadas aí em um desses três poderes, elas prestarão seríssimas contas a Deus. Deus vai reconhecer o que fizeram de bom, e Deus vai punir naquilo que fizeram de mal, e Deus vai punir naquilo que se omitiram, que deveriam fazer e não fizeram. Por isso, quem quer ocupar cargos aí, no legislativo, no executivo, no judiciário, aqui no Brasil, milhões de candidatos, porque eles pensam na grana, eles pensam em pegar o dinheiro do povo, em se enriquecer com a política. Se soubessem como vai ser a prestação de contas, não quereriam nunca chegar nem perto de uma cadeira daquelas. Não queriam estar ali. Eu mesmo nunca quero nem saber de estar em uma cadeira dessas. Não. Eu prefiro ser ministro do Evangelho de Cristo Jesus, porque aqui eu não preciso manipular ninguém, não preciso manipular a verdade, posso ser totalmente sincero. Mas essas pessoas que ocupam esses cargos, elas entram nos trâmites ilegais que o pai da mentira usa para dominar as pessoas, e por isso o mundo inteiro jaz no maligno. Só que elas vão prestar contas, porque o poder que elas ocuparam não era delas, e nem foi elas mesmas que chegaram lá por suas próprias forças, e nem foram os homens que colocaram elas lá, não foi o povo que colocou elas lá, não foi o voto nem as eleições que colocaram elas lá. Daniel 2:21. Deus é quem levanta essas autoridades, e Deus é quem remove essas autoridades. É Deus que é soberano. Esses três poderes emanam de Deus, e eles estão escritos em Isaías 33:22. O Senhor é o nosso juiz, o representante máximo do poder judiciário. O Senhor é o nosso legislador, o representante máximo do poder legislativo. O Senhor é o nosso rei, o representante máximo do poder executivo. Ele nos salvará. Glória a Deus. Muito bem, esses três poderes aí emanam de Deus para organizar a sociedade. Só que as sociedades estão todas desorganizadas. O que tem mais organizado na sociedade é o crime organizado. Mas essa desorganização que gera miséria, que gera pobreza, que gera doenças, que gera falta de recursos, falta de hospitais, falta de médicos, falta de saúde, os doentes não têm acesso à saúde. É impressionante como o acesso à saúde hoje é algo só para ricos. Pobre não tem mais acesso à saúde. Fica jogado numa UPA dessas, esperando 10, 12 horas para receber um atendimento medíocre e ser mandado para casa doente, para morrer em casa. Isso tudo vai ser prestado contas diante de Deus.
tudo isso será prestado contas diante de Deus, porque é Deus que colocou essas pessoas no poder em benefício do povo, para que ninguém tivesse falta de coisa alguma para uma vida digna. A falta de recursos, toda a miséria, toda a pobreza, toda a maldade no mundo está nas mãos dessas pessoas que estão ocupando esses cargos e não estão fazendo o que deveriam estar fazendo para trazer uma paz e uma sociedade justa, onde todo mundo pudesse ter acesso a tudo quanto necessita para uma vida digna na face da terra, porque Deus já supriu, desde a criação do mundo, tudo o que todos necessitam. Se tem alguém sentindo falta de algo, não é culpa de Deus, porque Deus providenciou tudo. É culpa dos maus administradores e daqueles que querem raspar as riquezas do mundo para si, e ficarem como os mais ricos da terra, ser bilionários, querendo dar ordens por aí na internet e nas redes sociais, porque são super ricos. Essas pessoas vão de cabeça para o lago de fogo e de enxofre, e saberão que sofrerão a eternidade em castigo, porque foram homens ímpios, mulheres ímpias, pessoas injustas, pessoas ambiciosas de riquezas, e que retiraram do prato, da casa, da mesa, das pessoas, das famílias, das crianças, todo o recurso para uma vida digna. Esses poderes não vêm do homem, ele vem de Deus. E se os homens usassem como Deus quer, como Deus gostaria que eles usassem, a humanidade seria diferente. Mas a humanidade é uma humanidade que jaz no maligno, a maldade impera e a multiplicação da iniquidade acontece. Por isso haverá, diga, juízo. A palavra juízo no singular se refere ao juízo dos juízos. A palavra de Deus tem vários juízos. O legislativo, os mandamentos, é o que? O que? O que eu devo fazer como filho de Deus e o que eu não devo fazer. Os mandamentos se dividem em mandamentos positivos e mandamentos negativos. Positivos é o que nós devemos fazer, Deus nos manda fazer, e os negativos é o que Deus nos manda não fazer. Não fazer. Esse é o que? O legislativo. O executivo, que são os estatutos, é o como. Como eu posso praticar todos os mandamentos de Deus em todas as situações que se apresentarem na minha vida, em todas as circunstâncias em meio às quais eu estiver vivendo. Bom, nisso que eu estou passando agora, o Filho de Deus pensa assim, passando por qualquer situação que esteja, o Filho de Deus, a Filha de Deus pensa assim, bom, o que o Senhor está dizendo na palavra, qual deve ser a minha conduta dentro desse problema que eu estou enfrentando? Como eu devo agir? Porque se você agir conforme os conselhos dos ímpios, se você agir conforme os conselhos do mundo, se você agir conforme a lógica do mundo e a lógica humana decaída, você vai pecar e vai piorar a situação, porque um abismo chama outro abismo. Você só vai vencer a situação, só vai vencer a circunstância, se você agir como Deus manda você agir aqui na palavra. Como Deus manda você agir, é chamado de estatutos. Os juízos é o fator disciplinar. Pessoas que não agiram corretamente, pecaram. Quem não corretamente, peca. Quem não se conduz corretamente, peca. Quem não se comporta corretamente, peca. Quem peca, entra nos juízos. Os juízos não são para os obedientes. Os juízos são para os desobedientes.
com uma dupla função. Primeira, juízos corretivos. Que bom para aqueles que entram nos juízos corretivos, porque nos juízos corretivos Deus nos corrige e nos restaura e nos dá mais uma oportunidade de não errarmos mais. Mas se cair nos juízos exemplares, juízos exemplares são juízos que aniquilam o pecador. É aí onde é horrível coisa cair nas mãos do Todo-Poderoso, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Quem entrar em juízo exemplar, perde a vida, perde salvação, não tem saída. Mas para essa pessoa não vai haver redenção, não vai haver restauração, não vai haver lugar para arrependimento, ainda que com lágrimas procure, como está escrito de Esaú em Hebreus capítulo 12. Pode chorar sangue, que Deus não volta mais a face em favor dessa pessoa. Ela caiu definitivamente para servir de exemplo para os outros. Cuidado para não fazer a mesma coisa. Cuidado para não ir no mesmo caminho que essa pessoa foi. São juízos exemplares. Jesus disse, em João capítulo 5, Jesus disse assim, quem ouve as minhas palavras, ouvir não é só ouvir, igual estão me ouvindo agora, não. Vocês não estão ouvindo, vocês estão escutando. Tem um verbo ouvir e tem um verbo escutar. Vocês não estão ouvindo, vocês estão escutando o que eu estou falando. Ouvindo é quando vocês obedecem o que estão escutando. Quando você escuta e obedece, aí você ouviu. Você deu ouvidos àquilo que você escutou. Quem só escuta, mas não dá ouvidos, não obedece, não dá ouvidos. Edifica sobre a areia e grande será a sua ruína. Quem escuta e dá ouvidos, atende, obedece, esse verdadeiramente ouviu e edifica sobre a rocha. Será inabalável. Então Jesus disse, se quem ouve, quem dá ouvido, significa quem ouve, quem escuta e obedece a minha palavra, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A única forma de escapar dos juízos de Deus e principalmente escapar do juízo final é se sujeitando completamente a Deus. Tiago 4, sujeitai-vos a Deus. Essa é a única forma de resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitando-vos a Deus de todo o coração, obedecendo a sua palavra. Desobedeceu, já tem juízo te esperando. Tomara que seja só o corretivo, porque vai doer, mas você vai ser restaurado. Se for qualquer outro, você está perdido. Então, para não entrar em juízos, obedece. Glória a Deus. Repita essa frase depois de mim bem forte aí. Quem obedece não peca. Jesus disse, vai e não peques mais por isso. Vai e não peques mais. Todos os mandamentos positivos de Deus se resumem nesse, sede santos. E todos os mandamentos negativos de Deus se resumem nesse, não peques mais. Não peques mais. Aleluia. É possível viver sem pecar? É possível, porque Deus não dá nenhum mandamento que seja impossível dos seus filhos obedecerem. Entendeu? Deus não é injusto
para nos dar um mandamento que Ele sabe que nós não poderíamos obedecer. E Deus fica lá, dei um mandamento, quero ver obedecer, não vai conseguir de jeito nenhum. Ficava lá rindo. Deus não é desse tipo. Deus só nos ordena aquilo que Ele sabe, que Ele mesmo já nos deu toda a condição de obedecer. Se você entrar em desobediência, a culpa é só sua. Você não poderá culpar a Satanás, você não poderá culpar a nenhum demônio, você não vai poder culpar o seu marido, a sua mulher, o seu filho, a sua filha, a sua casa, o seu pastor. Você não vai poder culpar ninguém da igreja por causa daquela pessoa na igreja que eu pequei. Não, você pecou porque você errou o alvo, você foi desobediente e é você que vai entrar em juízo. Por isso, como diziam os avós antigamente, tenha juízo. Cria juízo, menino. Cria juízo na sua cabeça. Amém? Muito bem. Então, o juízo é o poder judiciário. Tá? Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, passou da morte para a vida. Amém? Outro versículo nesse mesmo capítulo 5, são 2 versículos, que faz até um cântico. Disse Jesus, examinais as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna. Elas testificam, elas testificam, elas testificam de mim. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Podia cantar a Bíblia toda, né? Tem música para cantar a Bíblia toda. Isso aqui é uma Bíblia literal. Amém? Então, quer não entrar em juízo? Obedeça. Tá? Obedeça em tudo ao teu Senhor. Olha, para Jesus nos salvar, Ele teve que obedecer ao Pai em tudo. Ele teve que ser obediente até a morte, e morte de cruz. Se Jesus tivesse cometido um deslizezinho, pronto, Deus tomava ele de volta para o céu naquela hora, acabou. Ninguém vai ser salvo. Um deslize de Jesus e ninguém seria salvo. Nós só somos salvos porque Jesus não cometeu nenhum deslize. Ele foi cordeiro limpo, cordeiro puro, cordeiro sem mancha, cordeiro imaculado, cordeiro santo, como sacrifício. Essa era a exigência para o nosso perdão, para a nossa santificação. Agora, depois que Jesus fez isso, você acha que pode continuar pecando à vontade por aí? O deslize seu, o pecado seu, será assalariado com a morte e não com a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna é para os que não pecam mais e, ao invés de pecar, investem todas as suas forças na santificação de suas vidas, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem, glória a Deus. Esse
tema, né, do juízo estará dentro aí do versículo que vamos ver hoje aí, nesse parágrafo do 81 ao 88, versículo 84, diga, juízo da palavra. Então a palavra de Deus, ela inclui o poder judiciário, mas só entra em juízo quem desobedece. Quer não entrar, não desobedeça. Bom, o salmista, né, na nossa tradução em português, Almeida, Revista e Atualizada, ele orou a Deus fazendo duas perguntas. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Repitam. Muito bem. Vocês estão vendo que aí não aparece a palavra juízo, não é? Porque os tradutores trocaram a palavra juízo, que é mishpat, que nós vamos ver no original, pela palavra justiça, que em hebraico é tzedek, é outra palavra, tzedek. Justiça. Então o salmista, na verdade, não falou a palavra justiça, ele falou a palavra juízo. Aí está escrito em hebraico, né? Que é Kamá, Yemei Avderra, Matai Tase, Verrodefai Mishpat. Mishpat é a última palavra, que é juízo. Vamos ver aqui, com letras em português. Diga Kamá. Kamá é quando se pergunta, quando faz uma pergunta. Em hebraico não tem ponto de interrogação. Tá? Não existe ponto de interrogação em hebraico. Quando você aprende hebraico, você reconhece uma interrogação pela presença do pronome interrogativo e não pelo ponto de interrogação. Então aqui, kamá é um pronome interrogativo, perguntando quantos. Quantos? E aí tem um verbo oculto que é são. Quantos são? Assim como em português tem o sujeito oculto, em hebraico tem o verbo oculto. Muitos verbos estão implícitos numa frase, não escritos, não explícitos, mas estão ocultos. Aqui tem um verbo oculto que é o verbo são, no plural. Quantos são? Kamá é quantos. Quantos são? Depois vem duas palavrinhas unidas por um hífen, ou se repita. Yemei Avderra. Yemei é os dias do. Os dias do. A palavra dia em hebraico é Yom. Alguém já deve ter ouvido, por exemplo, de uma festa judaica que se chama Yom Kippur. Yom Kippur é o dia da purificação. Yom é dia, e Yemei é os dias de alguém, os dias no plural, os dias de alguém. E esse alguém, Avderra é teu servo. Então, quantos são, ele está fazendo uma pergunta a Deus, quantos são os dias do teu servo? E aí começa uma outra pergunta, com outro pronome interrogativo, diga matai. Matai não tem nada a ver com matar, hein? Matai é um outro pronome interrogativo que é quando. Quando. Kamá é quantos. Matai é quando. Quando. Próxima palavra, diga tase. Este verbo tase em hebraico, ele equivale, para quem entende um pouco de inglês, ao verbo to do, o verbo do. Esse verbo do, que é o do em inglês, ele pode valer como verbo auxiliar ou como um significado para qualquer outro verbo, no sentido de fazer alguma coisa. Agora é o contexto que vai dar que coisa que é essa. Em hebraico aqui, no contexto desse versículo, esse verbo aqui vira o verbo impetrar. Impetrar.
impetrar, que é um verbo bem técnico e pouco usado formalmente pelas pessoas. É um verbo não coloquial, é um verbo mais informal, uma linguagem mais difícil, né? Impetrar, né? Por exemplo, dizer que alguém é culpado de alguma coisa é impetrar sobre essa pessoa a culpa dessa coisa, ok? Impetrar. Dizer que alguém agiu de tal forma que conseguiu ir bem num certo negócio, é impetrar a essa pessoa, tá? Impetrar a essa pessoa o êxito sobre aquela determinada coisa que ele fez e acertou, tá? Impetrar é isso. Aqui é o verbo impetrar. Quando impetrarás, penúltima palavra, diga, verrodefai. Verrodefai literalmente é quando impetrarás aos que me perseguem. Aos que me perseguem, ou pode ser também contra os que me perseguem. Esse V ali pode ser aos que me perseguem, ou pode ser contra os que me perseguem. Quando impetrarás contra os que me perseguem, aí vem a última palavra que eu já falei com vocês, diga mishpat. Mishpat é o teu juízo, o teu juízo. Então, Kamai emei avderra, matai tase, verrodefai mishpat, traduzido para o português, é isso aqui que vocês estão vendo agora. É assim que deveria estar na Bíblia essas duas perguntas. Quantos são os dias do teu servo? Quando impetrarás o teu juízo contra os que me perseguem? Repitam vocês. Glória a Deus. Por isso que é bom estudar as línguas bíblicas. Eu amo as línguas bíblicas para tirar delas assim, a melhor tradução possível para o nosso entendimento. Isso é muito sério, porque traduções erradas podem levar a doutrinas erradas. E é o que mais existem nas igrejas hoje, são doutrinas erradas. E uma das responsabilidades disso são os tradutores, que às vezes tentam traduzir a Bíblia numa linguagem facilitada, e nessa linguagem facilitada eles acabam deturpando a tradução, e aí trazendo entendimentos errados e doutrinas erradas. Isso é muito sério. Tem um ditado latino, do latim, o latim, antiga língua do Império Romano, que é mãe da língua portuguesa, um ditado com duas palavras em latim, tradutore, traditore. Todo tradutor é um traidor. Todo tradutor acaba traindo o texto original. E aí trazendo uma tradução que não é ao pé da letra como estava no original. Glória a Deus. Por isso o meu sonho de consumo como pastor é reunir pessoas sedentas da palavra de Deus. Não é gente mole não, é gente sedenta da palavra de Deus, e passar a Bíblia toda com eles, versículo por versículo, da língua original para o português. Como estamos fazendo com o Salmo 119. Muito bem, duas perguntas o salmista faz, porque olha, como eu já expliquei para vocês em domingos anteriores, este parágrafo aqui, o salmista fala muito do seu envelhecimento, dá a entender que o salmista aqui é um homem já idoso, né, um ancião, um homem já idoso, não um jovem como eu, assim, um cara já, né, é um homem idoso que já está sentindo a velhice, né, e então todos os versículos praticamente ele fala sobre esse envelhecimento e ora diante do Senhor, né? Quem dera o povo da terceira idade, né, em vez de ir para o baile, para o forró da terceira idade,
meditasse na presença do Senhor sobre o seu envelhecimento. Foi o tempo em que idosos eram modelo para os jovens. Hoje em dia, idosos estão cheios de AIDS por aí e correndo atrás se enchendo de Viagra e não sei do que mais, porque acha que a vida é essa, tem que aproveitar esse resto da vida para acabar logo e logo para o inferno. Quem dera os idosos fossem exemplos, como era antigamente, a própria Bíblia diz isso, para aprender com os anciãos, que os anciãos, as anciãs, eram pessoas que já tinham mais experiência com Deus, que tinham adquirido mais sabedoria, para ensinar aos mais jovens. Isso hoje está desconstruído, isso hoje está perdido. Mas esse homem era um homem, idoso e sentindo envelhecer, e então ele faz logo uma pergunta para Deus. A primeira pergunta, a parte A do versículo, a primeira pergunta, repitam depois de mim: quantos são os dias do teu servo? Bom, Davi, no Salmo 139, ele declarou: Senhor, cada dia da minha vida foi determinado por ti antes que um só deles existisse. Cada um deles foi escrito no teu livro. Aquele livro citado ali por Davi no Salmo 139 não é ainda o livro da vida. O livro da vida estão escritos os nomes de todos os eleitos de Deus que serão salvos, que estarão na glória. Aquele livro é o livro, representa como se fosse um livro pessoal. Um livro pessoal de cada ser humano que Deus, antes da fundação do mundo, determinou que iria ser chamado à existência. Amados, olha, quando terminar a história da humanidade, nós vamos saber diante de Deus que todas as pessoas, desde Adão até o último homem que nasceu, ou menina que nasceu, o último ser humano que nasceu no fim do milênio, o último que nasceu, o último parto, tá? No último parto, cada uma dessas pessoas só veio ao mundo porque foi Deus quem determinou que elas viessem ao mundo e não outras. E para cada uma dessas pessoas, é como se cada uma dessas pessoas já veio ao mundo com um livro escrito. Um livro pronto. Escrito por Deus. Porque Deus é Deus. Porque Deus é soberano. Porque Deus pode fazer isso. Bom, a vida dessa pessoa será essa aqui, o livro dela está pronto. A vida dessa pessoa vai ser isso aqui, o livro dela está pronto. A vida dessa pessoa vai ser isso aqui, o livro dela está pronto. Então tem um livro de Edivaldo, tem um livro de Pâmela, tem um livro de João, tem um livro de Tiago, tem um livro de cada um de nós, de cada uma das pessoas que vem ao mundo. Já está escrito. Já está escrito. Glória a Deus. E inclusive está escrito neste livro quantos serão esses dias de vida. Quanto será o tempo exato de vida de cada um. E como Jesus disse nos evangelhos, ninguém, por mais que se esforce, pode acrescentar um só dia à duração de sua vida. Um só côvado, uma só medida de tempo, a duração de sua vida. Ok? Então, se você estava enganado, a palavra de Deus vem te desenganar. Você está desenganado agora. Seus dias estão contados. Tá bom? Fala para o irmão do lado aí, teus dias estão contados. Quem entende isso, ora como Moisés.
Se o Salmo 90 era Salmo de Moisés, como está escrito nas introduções aqui das Bíblias, Salmo 90 e 91 são de Moisés, são os salmos mais antigos de todos os salmos. 90:12, Moisés orou: ensina-nos a contar os nossos dias. Para quê? Para que alcancemos coração sábio. A maioria dos seres humanos, quanto mais vive, mais burro fica. Mais ignorante fica. Mais idiota fica. Mais vazio fica. Deus não quer isso para os seus filhos, não. O que Deus quer para os seus filhos está lá em Efésios 5, 15 e 16. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo é aproveitando o tempo que Deus deu para crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para crescer no conhecimento da sua palavra, para aumentar o seu entendimento da palavra e aumentar a sua prática da palavra, essa palavra que vem santificar a sua vida. A atmosfera da pergunta do salmista é uma atmosfera assim que dá uma ideia, né, de que ele está naquela sensação. Todos nós temos esses sentimentos, são sentimentos da alma, né? São sentimentos da alma. Você tem que fazer alguma coisa, você vai lá e começa a fazer aquilo com maior gosto, você se aplica a fazer, mesmo que seja uma coisa difícil, você está fazendo, mas olha o sentimento. Quando você está perto de terminar, não parece que demora mais? Não parece que demora, mas não acaba nunca. Quando que eu vou conseguir acabar? Já está no finzinho, mas a sua alma traz aquele sentimento de que parece que está demorando demais para acabar. Esse é um dos sentimentos da alma. O salmista está entendendo que ele está no fim da sua vida, no fim da sua jornada, e está achando que está demorando demais para acabar. Senhor, quanto vai durar isso ainda? Quantos são os dias do teu servo? Quantos são os dias do teu servo? Quando Faraó perguntou para Jacó a idade dele, ele respondeu 100 e tantos anos de muito sofrimento e dor. Um homem de Deus, hein? Jacó foi um homem de Deus, um homem eleito, um homem escolhido, um homem formado por Deus, um homem que até lutou com Deus. Um homem que teve visões de Deus, visões aqui bíblicas, visão de Cristo Jesus. Quantos foram os teus dias? Faraó perguntou para Jacó. Foram muitos e difíceis. Foram muitos e de sofrimento. Último ato de Jacó, depois que ele abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim, e depois que chamou seus 12 filhos e abençoou cada um deles, assentado na sua cama, porque já não podia mais se levantar, depois de abençoá-los e ser usado como profeta na vida deles todos, tanto que quando abençoou a Judá, ele viu um leãozinho. Você é um leãozinho, Judá. Tem um leão aí nessa tribo. Na tribo de Judá tem um leão aí. Ali ele viu Jesus de novo. Viu Jesus na escada. Viu Jesus ali na linhagem de Judá. Sofreu. Sofreu como marido. E quem tem uma mulher sofre, ele teve 4. Então sofreu demais, coitado. Sofreu como marido. Brincadeira. Ele sofreu como pai. Sofreu como pai. Imagina só, sofreu como pai. Né? Uma das últimas palavras para nós aqui da irmã Maria, que a gente pregava para ela ali, foi assim: pastore, eu tenho 11 filhos
e 11 inimigos. Criei meus filhos tudo na igreja. Criei meus filhos tudo na igreja. 7 deles são pastores, mas nenhum pastoreia hoje porque estão todos desviados. E para mim eles me tratam tão mal que para mim são 11 inimigos. É um desafio criar filhos, não é fácil não. É um desafio. E Jacó teve 12, né? Um a mais que a irmã Maria. Jacó teve 12 filhos. E olha o que os filhos fizeram. Venderam José para o Egito, para os egípcios, para a caravana de Ismaelita, que depois levou para o Egito. Mataram um bicho, mataram um animal, sujaram as vestes de José com o sangue do animal e levaram para o próprio pai deles. Olha que vê se não é a veste do teu filho. Jacó chorou, sofreu, porque ele amava a José, amava muito aquele filho. Jacó chorou a morte de José e pensou por anos a fio que José estava morto, e os outros filhos ali com ele, vendo ele, tendo certeza que o seu filho estava morto, e eles sabiam que não estava. Isso por acaso é filho bom? Isso por acaso é filho bom? Não teve nenhum deles chegar assim: papai, eu vou dizer a verdade para o senhor, José não morreu não, fica assim não, José não morreu. Mas todos eles deixaram Jacó pensar que José morreu. Foi só muitos anos depois, quando estava lá na época das vacas magras, é que os irmãos descobriram, né? Os irmãos descobriram que José estava lá sendo o braço direito, sendo o primeiro ministro do faraó do Egito. Tiveram que se prostrar diante dele como ele tinha sonhado. E aí tiveram que dizer para o pai: ó, José está lá no Egito. Imagine o que Jacó sentiu na sua idade já idosa, depois de ter tantas rugas, tanto sofrimento, de pensar que tinha perdido seu filho, estava passando por coisas terríveis. Meu filho está vivo? Eu tinha um coração muito forte, né? Porque senão tinha morrido de ataque cardíaco há muito tempo. Olha, homens de Deus, tá? Olha, não é essa pregação que falsa e ridícula, hedonista, que encheu as igrejas evangélicas nos últimos 40 anos, que não vai ter nenhum sofrimento, que aqui com Deus vai ser tudo beleza na sua vida, você não vai sofrer nada. Tem até igreja que coloca aí o slogan: pare de sofrer. Você lê na Bíblia, homens e mulheres de Deus encararam sofrimentos. E não é para dizer que é por causa de pecado, não. Jesus, sem nenhum pecado, foi o que mais sofreu. Quem é de Deus aqui na terra são os que choram. Benditos os que chorais, porque sereis consolados. Mas ai dos que estão rindo, porque chorarão e gemerão. Jesus nunca disse: ó, a sua vida comigo vai ser fácil. Não, no mundo passais por aflições. Sereis odiados de todos por minha causa. Pessoas matarão seus próprios entes queridos, seus próprios familiares, por minha causa. Jesus não disse que a vida de nenhum cristão aqui nessa terra seria mil maravilhas. É uma tremenda maravilha a graça que recebemos. É uma tremenda maravilha a presença de Deus, a provisão de Deus, o amor de Deus, o cuidar de Deus para conosco. Mas Deus não nos sonega os sofrimentos que nós temos que enfrentar nessa vida e nesse mundo. Deus se aproveita deles, didática e pedagogicamente,
para a nossa santificação, porque ninguém se santifica sem sofrimento. Se santificasse sem sofrimento, a santificação não seria luta. Santificação é luta contra o pecado. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Não é brincadeira. Homens e mulheres de Deus, olha o quanto que sofreram. Releia a Bíblia. Veja os verdadeiros homens e mulheres de Deus, o quanto padeceram em suas vidas, o quanto Moisés sofreu, o quanto Davi sofreu, o quanto Isaías sofreu, Oséias sofreu, Daniel sofreu, Ezequiel sofreu, Jeremias sofreu. Mas sofreram crendo. Sofreram obedecendo, sofreram sendo fiéis, sofreram perseverando, sofreram como se estivessem enxergando o invisível. E assim viveram cada dia de suas vidas. Sentindo muitas vezes o que esse salmista estava sentindo: Senhor, quantos são os dias do teu servo, porque a gente sofre aqui. A gente sofre aqui. Eu sei que o Senhor está comigo, mas olha, Moisés de novo no Salmo 90, a vida do homem chega aos 70, os mais fortes aos 80, mas a maior parte disso é canseira e enfado. Só Deus para nos ajudar. Deus sabe o quanto nós precisamos dele. Por isso Jesus disse: olha, fica tranquilo, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Por isso Davi disse: olha, ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, além de ser um vale, vale é uma depressão, é para baixo. Ele é da sombra e é da morte. O vale da sombra da morte. É vale, é sombrio e é mortal. Davi não falou assim: ainda que eu esteja aqui neste resort maravilhoso, nessas piscinas maravilhosas, não, ele disse: ainda que eu esteja no vale da sombra da morte. Estou sentindo todos os efeitos desse vale. Estou sentindo todos os efeitos dessas sombras. Estou sentindo todos os efeitos dessa morte me perseguindo, me assediando, me ameaçando a cada dia. Mas não temerei mal nenhum, só por uma razão: porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Deixa eu fazer uma pergunta para cada um de vocês. Tome essa pergunta como se eu estivesse falando com cada um em particular. O quanto que você considera a presença de Jesus com você? Todos os dias. 24 horas por dia. 60 minutos por hora. Enquanto você dorme, Ele está lá acordado. Não dorme e nem dormita o que te guarda. O quanto você considera a presença de Jesus com você? O quanto você respeita a presença de Jesus com você? O quanto você reverencia a presença de Jesus com você? Você é o hipócrita que tenta esconder seus pecados dos homens, sabendo que não esconde de Jesus, porque Ele está ali onde você está pecando? O quanto você tem consideração com Jesus? Você tem mais consideração com homens que tentam esconder para os homens não verem você pecando, mas não tem nenhuma com Jesus que está te vendo a toda hora? Quanto você considera Jesus? Mudando a pergunta, já viu o quanto Jesus considerou você? O que Jesus fez em consideração a você?
O que Jesus fez em consideração a você? Que reciprocidade você está dando para Ele? Porque Ele está aqui, irmãos. Ele está aqui conosco, irmãos. Ele está aqui conosco nessa manhã, irmãos. Ele está aí com você na sua casa. Ele está aqui conosco. E Ele está conosco todos os dias. Uma das razões pelas quais Ele está conosco todos os dias é: olha, eu estou com vocês todos os dias porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Eu estou com vocês todos os dias para ajudar vocês a passar pelo vale, para ajudar vocês a passar pelo fogo, para ajudar vocês a passar pela água, para ajudar vocês a passar pelas tribulações, para ajudar vocês a passar pelas aflições, para ajudar vocês a enfrentar tudo isso que vocês têm que enfrentar sem pecar. E comigo vocês se tornam mais que vencedores. Entendeu o sentimento do salmista aqui? Quantos são os dias do teu servo? E como homem de Deus, ele estava experimentando exatamente o que Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. E esses todos que estavam cercando esse salmista com perseguição, então o salmista faz uma oração que, hoje nós não fazemos esse tipo de oração que o salmista fez aqui na parte B. Quando impetrarás o teu juízo contra os que me perseguem? Senhor, quando o Senhor vai mandar esses caras tudo para o inferno? Manda logo essa turba de gente para o inferno. Quando impetrará juízo? Nós não oramos assim hoje. Hoje nós oramos abençoando-os. Amai os vossos inimigos. Orai em favor dos que vos perseguem. Abençoai-os e não os amaldiçoeis. Jesus mudou tudo para nós. Jesus mudou tudo para nós. Terceira pergunta que eu faço para você: Jesus é de verdade fator de mudança na sua vida? Jesus é de fato fator de mudança na sua vida? Porque se Jesus não mudou nada na sua vida e não está mudando nada na sua vida, é porque Ele não está na sua vida. Porque na vida onde Jesus está, Ele opera mudanças. Ele opera transformação.